Graça e paz abençoados aos nossos amados aqui pela gravação. Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Amém? Sem perca de tempo, vamos correr com a palavra. Hoje não teremos aqui os versículos aqui no telão, porque houve um imprevisto. Amém? Os irmãos, perdoe, por esse fato. Mas nós vamos estar meditando na palavra, e você que tem uma Bíblia, seja ela no celular ou em papel, acompanhe os versículos que serão aqui citados. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é a religião. Vamos encerrar aí o ano de 2021 falando sobre esse tema. Um tema que todos já têm ouvido diversas vezes. E por que é que o Senhor vai falar de novo? Para você memorizar. Porque nós temos sido bombardeados pelo sistema religioso. Essa semana eu tenho ouvido umas asneiras aí do pastor falando sobre a questão da circuncisão. Então, se você não ouve todo o tempo aquilo que é verdade e que está na Bíblia, mas não como toda, então você vai ser manipulado todo o tempo. Então temos que estar sempre ouvindo diversas vezes o mesmo tema, sim, por que não? Então nós vamos falar, obrigado, vamos falar nessa hora sobre esse tema, a religião. Abra aí a sua Bíblia, lembrando, não fique chateado, porque não tem aqui os versículos no telão. Nós gostamos, é melhor, para explicarmos, mas infelizmente aconteceu um imprevisto e nós vamos ter que abrir a Bíblia de papel ou no celular. Vamos lá. Abra aí Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, versículo 38 ao versículo 40. Vamos ser breve, não vamos passar de 2 horas, tá bom? Não vamos passar. O pastor está aqui. Então, para ir para a disciplina, é daqui para ali. Entendeu? Marcos capítulo 12, versículo 38 até o verso 40. 38 a 40. 38 ao 40. Diz assim: ao ensinar Jesus, dizia, então, Jesus de Nazaré, no tempo da sua carne, ele já dizia. É porque minha tradução aqui é um pouco diferente da de vocês aí, mas traz o mesmo raciocínio. Então, Jesus de Nazaré, ele dizia para quem? Para os seus ouvintes na sua época. Cuidado com os mestres da lei. Já pegou aqui, já tem uma revelação. Então, quer dizer, que Jesus já alertava o povo sobre a questão do que era ensinado, retirado de onde? Da lei. De que lei? A lei de Moisés. Amém? Mas vamos lá. Ao ensinar Jesus, dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, terno bem alinhado, gravatinha de 2 ou 3 cores, sapato de 3 cores e o cinto brilhoso, Danilo? Amém? Vamos lá. Então, Jesus ensinava e dizia: cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar lugares mais importantes nas sinagogas, que hoje eles chamam de igreja. Amém? Que hoje eles chamam de igreja. Nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações.
esses receberão condenação mais severas. Amém. De quem Jesus está aqui falando? Jesus de Nazaré? Dos fariseus, saduceus, mestres da lei. E ele dizia que eles deveriam ter cuidado, observar aquilo em que eles ensinavam. Hoje a religião, ela nunca vai dizer a verdade para você. Por quê? Porque a verdade, ela derruba a religião. Como diz lá os nossos irmãos evangélicos, faz cair por terra. Então, quanto mais a religião mentir para você, melhor para quem? Para eles. E quando fala eles, fala de líderes, tá bom? Não fala dos membros, fala dos líderes. É bom para eles. Porque você acreditar em algo que está sendo retirado da Bíblia de uma maneira equivocada, leva você a ser o quê? Prisioneiro, escravo daquilo que você está ouvindo e aprendendo. E desta forma, você vai ser enganado, manipulado, levado por vento de doutrinas por toda a sua vida. Eu, por exemplo, 18 anos, ou foi 19 anos no sistema religioso, e sempre fui enganado. E eu defendia com unhas e dentes aquilo que eu aprendia do líder religioso. Por quê? Porque eu tinha como verdade. Eu até lia, mas eu não conseguia ter o entendimento que ele dizia ter como verdade. E eu engolia, eu comia, e eu era defensor, viu? Porque lá eu pregava a palavra de Deus. Era aquele pregador que o povo chama assim de itinerante. Aquele cara que é convidado para ali, para aqui, para lá. Eu era. E eu pregava o que eles ensinavam. Então a religião, ela nunca vai dizer a verdade, sabe por quê? Porque a verdade derruba a própria religião. É por isso que Jesus de Nazaré, ele advertiu, ele chamou a atenção daqueles que ouviam ele na sua época. Que eles deveriam ter cuidado, observar, ser cautelosos com os fariseus, com os doutores da lei. E hoje não é diferente. Hoje nós temos os doutores da lei que foi abolida por Cristo há muitos anos, mas que eles colocam ainda em prática aquilo que foi abolido, deixou de existir. Mas por que eles trazem à nossa memória? Por quê? Porque lhe aprisiona, lhe deixa como escravo. Você é todo o tempo filho da fé dele. Filho do quê? Da fé. Entendeu? Então, Jesus já vinha advertindo, cuidado, tomem cuidado, sejam cautelosos, examine. Não se deixe levar por certos ensinamentos. Por isso a questão de repetirmos temas, mas porém de explicado de maneiras diferentes, mas baseado a mesma verdade. Por isso a questão de estarmos sempre ouvindo. Uma vez eu disse aqui que eu trabalhei com psicólogo, psicanalista e um bocado de profissional que trabalha aqui com o seu intelecto. E eles diziam, irmão Giovanni e os outros que ali estavam, vocês precisam estar ouvindo todo o tempo a mesma coisa. Por quê? Porque leva a vocês memorizar. E memorizando, ninguém tira de vocês a verdade. Ninguém. Mas quando se é introduzido a mentira, quando a verdade chega, é derrubada a mentira.
Foi o que aconteceu comigo e contigo hoje em graça. Recebemos a verdadeira salvação, a liberdade em que eu e você precisávamos receber. Irmão, então quer dizer que o que eu vivi 18, 20, 30 anos lá na igreja cristã ou evangélica ou religiosa, como queira que chame, então quer dizer que eu perdi todo o meu tempo? Sim, lamento dizer, sim. Porque tu foi enganado e manipulado toda a sua vida. Então hoje o que vocês pregam é a pura verdade? Sim, não baseado à nossa sabedoria, ao nosso intelecto, não. Mas aquilo que é retirado da Bíblia, da sã doutrina de Cristo, daquilo que aqui está escrito, está aqui, sempre esteve. Mas eles nunca o passaram como verdade, nunca nos explicaram verdadeiramente o texto, o contexto de tudo que aqui está escrito. Porque a nossa doutrina, ela não é bíblica, alô? Ela não é bíblica. Por quê? Porque nem tudo o que contém na Bíblia se aplica à sua vida. Nem tudo. E eu vou lhe dar um exemplo. Lá no tempo de Moisés, era ordenado, todo menino homem, quando nascesse, com 8 dias de nascido, tinha que ser o quê? Circuncidado. E essa circuncisão era o quê? Era uma cirurgia que se fazia, é chamado de fimose hoje, né? Que fazem nos meninos. Hoje, quem aqui é? Levante seu dedo. Ninguém. E se quiser ser, tem um pastor aqui que faz esse negócio aqui. Um pastor aqui que faz, meu irmão. E tem outro também, o nosso irmão Sandrinho, que trabalhou no hospital há muito tempo, ele também faz esse negócio. Juntar com o pastor e faz, se você quiser ser circuncidado. Você vem aqui em Lauro de Freitas, ele depois vai lhe dar o endereço direitinho, e eles fazem. Entendeu, abençoado? Então a gente foi enganado e manipulado baseado nessas coisas, essas mentiras que deixaram de existir, que não se aplica mais às nossas vidas. Então quando você prega, que você diz a verdade derruba a religião. Por isso que hoje eu não sou mais convidado, e como os outros aqui não são mais convidados a pregarem lá, porque quando você prega a verdade, ninguém gosta. A religião tem um poder para, pela heresia, fazer os escravos ir contra os princípios de Deus. Os filhos, os eleitos, eles são manipulados pela religião por meio da heresia, da mentira, a você ir contra os princípios de Deus. Abra comigo, no livro de João. Abra comigo, 1 João, melhor dizendo, 1 João, abra lá, 1 João, nós vamos ser breve, não vamos demorar muito, porque no telão é bem mais rápido, amém? Então veja lá, 1 João 4, e abra lá no versículo 20. Veja o que diz, 1 João 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a quem não vê. Um dos princípios de Deus na vida de todo ser é o quê? Qual é o primeiro mandamento? Amarás o teu próximo como? Esse é o primeiro mandamento. Mas a religião, ela, por meio da heresia, da manipulação, faz você ter ódio do seu próprio irmão. Quando este irmão, por exemplo, ele tenta passar por cima de uma posição em que hoje você vive. Por exemplo, você hoje está prestes a ser consagrado a um pastor lá no sistema religioso.
E existem pessoas que se opõem, que é um diabo na vida dessa pessoa, vindo ao contrário por meio de informações, fazendo com que aquela pessoa não alcance o seu objetivo, que eles chamam de dom e de honra para o homem que está lá no sistema religioso. Então, a própria religião, ela se opõe, ela faz com que, irmãos se odeiem um com os outros. Não sei se já aconteceu com você lá, mas comigo já. Porque quando você sobe em uma tribuna, que eles chamam de altar de Deus, e que você se sobressai em um ensinamento, em uma pregação, quando você se sobressai em algum cargo lá, dentro do alçapão que eles chamam de igreja, você cria ira na vida do irmão, sem que você queira que essa ira se levante. Ele cria uma inveja, ele cria uma revolta. Porque o pastor só dá você, porque o pastor só quer você, porque isso, porque aquilo outro. Ele cria um ódio, uma revolta contra você. E de onde é que vem isso? Dos maus ensinamentos, que é passado e introduzido toda a sua vida. Por meio de quê? Da religião. E nós não somos religiosos. Eu fiz um teste psicológico. Fui ali, a empresa convidou. Teste psicológico. Diga, meu Deus. Ai. E lá, nesse teste psicológico, tinha uma seguinte pergunta. Qual é a sua religião? O psicólogo diz, fale a pura verdade. Qual é a sua religião? E eu botei, eu não tenho religião, eu sou cristão. Pronto, acabou. Essa é a verdade, irmão. E ela vai prevalecer, queira o diabo, o Satanás, quem quer que seja, vai prevalecer, porque é a verdade. Mas se eu fosse religioso, eu inventava alguma coisa, alguma história. E eu não sou religioso, eu sou cristão. Porque o religioso há uma diferença. E qual é, irmão Giovanni? O religioso, ele segue ordenanças. Aquilo que é determinado pela instituição. Você não corta o cabelo, você não usa batom, você não joga bola, você não assiste televisão, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Isso é ordenança de instituições. E o cristão, irmão Giovanni, o cristão, ele segue a Cristo. Baseado a quê? As verdades do Evangelho. É isso aí. Cristão é isso aí. Cristão é ser isso. Cristão não é chegar lá no salão e tomar o pão com vinho e dizer que está seguindo a Bíblia. Não. Cristão, ele segue a Cristo, as verdades contidas no Evangelho. Que está onde? Na Bíblia. Que você tem que saber diferenciar. Ah, então vou rasgar os livros, todos jogar fora? Não, meu amado, não é isso não, abençoado. Não é isso não, é saber diferenciar. Amém? Então vamos lá. Então a religião tem o poder pela heresia fazer os filhos de Deus se tornar escravos e ir contra os princípios de Deus. E um deles é o quê? Amar o seu próximo como a ti mesmo, dependente do que ele seja, do que ele faça, dependente de que ele se sobressaia sobre você, você tem que continuar a amá-lo. E isso é seguir um dos princípios de Deus. Como cristão. Glória a Deus. A religião, ela oferece cobertura espiritual todo o tempo. Sim ou não? Sim, os religiosos fazem isso. Que você estando sobre a cobertura do líder daquela determinada congregação, você será sempre abençoado, sempre protegido. Então, veja bem, a religião, ela oferece essa cobertura espiritual, onde a mesma jamais poderá cumprir o que promete. Jamais. Mas eu e você acreditávamos que era dessa forma. Sim ou não? Sim. Acreditávamos
que quando o pastor chamava aqui à frente, e que colocava a mão sobre sua cabeça, Ete canto saramaia, e aí ele botava a mão e dizia, tu está abençoado, e você saía daqui dizendo, tá vendo? Foi a partir de hoje que eu passei a ser abençoado. Tu és abençoado até antes de nascer. Desde antes da fundação do mundo, tu já eras abençoado, meu amado. As bênçãos de Deus, ela repousa sobre sua vida, não é com a mão do pastor, não. É a própria mão do Deus, em que você é filho, é que te abençoa todo o tempo e toda hora. Tu já nasceu abençoado. Essa bênção, ela repousa, ela vai permanecer para toda a vida, enquanto você existir. Mas eles prometem, mas eles não conseguem cumprir, sabe por quê? Porque é baseado a mentiras, a heresias, a enganos. Isso manipula a nossa mente, a gente fica meio que azoado. E acredita em tudo que eles falam. Era assim ou não era? Era. A irmã não pode soltar o cabelo lindo, maravilhoso, tem que usar o cocó, o nome? Era cocó? É cocó? Era o tal do cocó todo tempo, porque se salta é vaidade, a irmã quer mostrar isso, a irmã quer mostrar aquilo. Era assim ou não era? Era. Mentira, irmãos. E hoje você anda com seu cabelo solto, lindo, jogando para lá e para cá, e a bênção não sai da sua vida, você continua sendo abençoada. Então a religião, ela tem o poder de manipular e não de cumprir o que oferece. O único que promete e cumpre, você sabe quem é? Vamos lá. Vamos lá. João capítulo 10. João capítulo 10. João capítulo 10. João fica depois de Lucas. Amém, irmão? Então você que não maneja bem, ó, tem Lucas, depois vem João. Sabe como é? Lucas, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Pronto, então vamos lá. João capítulo 10, versículo 28. Espera aí. É 10, capítulo 10, verso 28. Até o 29. Então, a religião tem o poder de manipular. E não de quê? De cumprir o que oferece. O único que pode, que promete e cumpre com o que promete e o que faz, está aqui, ó. João capítulo 10, verso 28. E eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Verso 29. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Então, aqui a gente aprende, aqui Jesus falando para os seus ouvintes, mas trazendo para a nossa vida pessoal, nós entendemos que hoje, em graça, nada e ninguém pode nos arrancar da mão de Deus, porque somos herança dele. Então, o que o Evangelho te promete é isso, que você jamais será tirado da proteção de Deus, que ninguém jamais te arrancará da proteção de Deus, que jamais ninguém poderá tirar aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Ninguém. Mas a religião, ela promete coisas que ela não cumpre. Mas o Evangelho da graça de Deus, ele nos afirma que ninguém jamais poderá nos arrancar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém. E essa é uma promessa que prevalece como verdade.
Aleluia. Mas eu preciso estar, Giovanni, dentro de um espaço com 4 paredes para que isso aconteça? Não. Não. Não, porque tu és de Deus. Tu és herança de Deus. E isso desde antes da fundação do mundo. Então nada poderá te arrebatar, nada poderá te arrancar, nada poderá te distanciar do amor e da proteção e das bênçãos de Deus sobre sua vida. Mas o que eu e você vivíamos era completamente diferente. Cobertura espiritual, promessas de carro próprio, casa própria, promessas de emprego. Traga a sua carteira, que eu vou orar e vou jejuar. Vai jejuar nada, varão, de guerra. Vai não, varão, vai jejuar. O cara é mentiroso. Ele jejua nada, ele pega a sua carteira, leva para casa, bota lá no canto, vai para a casa de praia dele, toma cerveja, toma sim, seu mentiroso, toma vinho. Tem até um vinho bom aí que diz que eu vou tomar esse negócio. Aí, vou tomar, tem um vinho bom aí, viu? Aí eles pegam esse vinho, pegam a cerveja, pegam isso, e a carteira do irmão está lá em cima. Aí vem na cara de pau no outro dia, sobe no altar, aqui está as 15 carteiras. Eu orei, passei 2 noites jejuando. E orando, orando, jejuando, na casa de praia. Oferta de emprego. E ela vai chegar, só é você aguardar. Aí o abestalhado, me perdoe, irmão. Porque eu era, irmão, abestalhado. Aí fica, e o pastor, homem de Deus. E passava o ano, nada. E 2, nada. E 3, nada. E o emprego não chegava. E aí, tá vendo? Mentirosos. E é isso que a religião hoje faz em nossas vidas. Mas, irmão Giovanni, eu faço parte de um sistema religioso, de uma determinada instituição, congregação. E eu tenho um bom emprego, eu tenho uma ótima casa, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa família. Você sabe por que é que você tem? Não é porque o pastor botou a mão sobre sua cabeça, não, meu irmão. É porque Deus é contigo todo tempo e toda hora. Dependente de que você esteja em religião ou não. Ó, um momento, está estreitando aqui, peraí, calma. Aí, agora, aí, ficou bom agora, vamos lá. Glória a Deus. Então, a religião, ela tem o seu poder de manipulação por meio da heresia. E ela jamais cumprirá o que ela oferece. Jamais, aprenda isso. Tu vai ser enganado toda a vida. Mas o evangelho da graça de Deus, retirado da sã doutrina de Cristo que está na Bíblia, esse, o que te promete, ele cumpre e jamais irá desfalecer da sua vida. A religião diz que a casa de Deus é um galpão, é o espaço, é onde eles botam 4 paredes. Aí o pastorzão sobe com aquele terno de linho de R$1.500, só a parte de cima, viu? Só a parte de cima, viu? O terno parece, fica assim voando assim, eu digo, rapaz, que terno é aquele? E os meus eram da cia do terno, parecia uma lona, meu irmão. Tem até 2 lá, parecia uma lona, que você botava um calor terrível. Eita, eu em cima do púlpito ali eu não aguentava. De tão grosso que era. Mas também, irmão, se eu quer comprar de R$100, é R$100, irmão, eu paguei R$100. Mas o pastor não, aí aquele pastor ele sobe com aquele terno de linho, aí ele põe, aí ele diz que, aí ele ora, aí ele apresenta a Deus o galpão. As 4 paredes que ele levantou com bloco, cimento, ferro, algo que não é edificante para a sua vida, são coisas mortas. E aí ele ora, ele diz que há ali, aí ele consagra,
em alta voz e diz que ali é a casa de Deus, a casa de oração. E toda vez que você sentir a necessidade de ter Deus perto da sua vida, você sai do seu lar e aí vem para a casa de Deus. E é aqui que você receberá as bênçãos do Senhor. Mentiroso. Mentiroso. Quando você abre Hebreus capítulo 3, verso 6. Hebreus capítulo 3. Hebreus fica depois de quê? Está na Bíblia, o Hebreus. Hebreus 3. Vamos lá. Verso 6. Hebreus 3, verso 6. Hebreus 3, verso 6. Diz assim: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa são as 4 paredes que o pastor construiu. Não. Leia de novo, calma, temos até 2, amém? Temos até 2, é 11h10 agora, é até 2, calma, tem café ali, para os irmãos aqui presentes, e você se vira aí em sua casa, tá bom? Vamos lá, Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 3, verso 6, vamos ler com a mente iluminada, e você vai descobrir aonde é a casa de Deus. A casa de Deus não são as 4 paredes que vocês estão aqui, vamos lá. Hebreus capítulo 6, verso o quê? 3, verso 6. Diz assim, cadê o 6? Perdi aqui. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Se é que nós nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Então, o sistema religioso, o seu líder religioso, ele diz que as 4 paredes são a casa de Deus. E aqui o evangelho desmente ele. Mostra que é uma mentira, que a casa de Deus não são as 4 paredes, somos nós. Porque Deus já habita em nós. Somos um espírito revestidos de carne, vivendo experiências humanas. Que quando partirmos desta terra para o inferno, para o pó da terra, para o lugar dos mortos, esse espírito voltará para Deus. Mas enquanto você estiver nesta terra, você é a casa de Deus, onde Deus habita, e não as 4 paredes. É uma verdade, meu irmão, essa é a verdade. Mas eles não param por aí. O religioso ou a religião diz que o dízimo é dinheiro. Diz ou não diz? Toda uma vida aprendi isso. E eu tinha um medo. Quando eu não dava esse dízimo, eu tinha um medo do que eles ofereciam como punição. Era o chamado devorador. Eu tinha um medo desse devorador, desse diabo. Eu tinha medo. Contei aqui uma vez que eu fui pagar um negócio na lotérica e a sandália havaiana quebrou. E eu fui com um pé, outro não. Aí voltei com um pé, outro não. Quando eu cheguei no meio do caminho, me bateu assim na consciência. E foi o dízimo que eu não dei esse mês. E eu não tinha dado mesmo, não. Eu entoquei. Aí o diabo quebrou a sandália. O devorador entrou na minha vida e quebrou a sandália. No outro dia, no culto da doutrina, que é segunda-feira, eu corri e dei o dízimo. Mas até então não tinha comprado a sandália. Aí comprei a sandália. Aí a mente, eita, tá vendo aí? Que é o que o pastor prega. E dizia, meu irmão, eles dizem ou não dizem, que o dízimo ele é o dinheiro. E que você tem que trazer para a casa de papai o seu dízimo. Você tem que trazer a 10ª parte do que você ganha. Eu lembro que eu e a minha esposa, quando juntava tudo, dava uns 700 pau.
E a gente depositava ali na salda como um meio de fidelidade. Né? A gente estava sendo fiel a Deus com aqueles 700 e poucos reais que a gente botava na salda. Também com medo eu não sei ela, mas eu tinha, o medo do devorador terrível. E hoje, quando você abre lá em Deuteronômio, Xaramahai, capítulo 14, pegou aí o mistério? Capítulo 14, abra lá. Capítulo 14. Vamos ler. Vamos ler. Capítulo 14 de Deuteronômio. 14. Vamos lá. Verso 22 e 23. Verso 22 e 23. Olhe como o Evangelho, ou a Bíblia, quando ela é lida com a mente aberta, você consegue entender e absorver as verdades e se livrar das mentiras e das manipulações que é ensinada pelo sistema religioso. Amém? Vamos lá. Deuteronômio 14, 22, verso 22 e verso 23. Vamos lá. Olha o que diz. Separem o dízimo de tudo que a terra produz. Começou a mentira ser esclarecida. Separe o dízimo de tudo que a terra produz. Mas vamos lá. Anualmente, comam o dízimo. Mas dízimo não é dinheiro, e como é que a gente vai comer? Não, né? Vamos lá. Comam o dízimo do cereal. Começou do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Então, eles ensinavam que para temermos a Deus, que para termos a proteção de Deus, e que para esse devorador ser repreendido na sua vida, você teria que trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Amém? Só que o dízimo nunca foi e nunca será dinheiro. Está aqui a verdade, estampada na cara do religioso que mentiu e mente para vocês. Nunca foi dinheiro, meu amado. Mas a religião diz que o dízimo é dinheiro. Mas só que esse versículo diz que dízimo nunca foi e nunca será dinheiro. Sem aí como é então que o ministério, o lugar vai ser assim, livre de dívidas, de aluguel, de pagar luz, água, internet, etc, etc. Ô meu amigo, com a sua oferta voluntária. Aquilo que você puder dar, aquilo que você quiser dar, porque Deus não precisa do seu dinheiro para derramar as bênçãos sobre sua vida. Deus não precisa do seu dinheiro para trazer proteção para a sua vida. Deus não precisa do seu dinheiro para te dar a vida eterna, porque tudo isso você já tem, dependente de que você dê ou não o seu dinheiro. E esse dinheiro é só para alimentar isso aí que nós falamos. Somente. É aquilo que você pode dar. É aquilo que propõe no seu coração. É aquilo que você pode dar e quer dar. Mas dízimo nunca foi e nunca será dinheiro. Sempre foi e sempre será na Bíblia como alimento. Aqui. E acabou. A religião diz que as ofertas é para manutenção dos instrumentos, que é manutenção do isso, do aquilo outro. Só que, quando você abre 2 Coríntios, capítulo 9, verso 9, vai dizer que essas ofertas eram destinadas para os pobres, oprimidos, as viúvas. Agora o Senhor se atrapalhou. Por quê? Porque o Senhor disse que era para casa, para alimentar. Eu não disse isso, eu disse que você pode fazer isso. Que você não deve.
Você pode fazer se você quiser fazer. Você pode cooperar se você quiser cooperar. Mas ela é destinada para essas pessoas. E essa oferta que aqui ensina que é para pobres e necessitados, ela hoje se aplica na vida daqueles que precisam. Sim ou não? Porque quando você arrecada aqui, você distribui lá para os que estão precisando. Mas não é como uma ordem, como uma doutrina em nossas vidas. Mas eles ensinam que é como uma doutrina para nossas vidas. Por quê? Porque gera o quê? Crescimento de fundos financeiros. Caderneta gorda. Fosse aqui um pastor hoje, se hoje eu tivesse um sistema religioso, era um pastor hoje. E eu podia até ter a minha própria instituição, congregação. E quanto eu iria arrecadar pregando a mentira para quem me ouvisse? Muito dinheiro. Hoje eu estaria com um carro novo. Hoje eu estaria com uma casa boa, nova, bem arrumada. E eu ia mentir todo o tempo dizendo que o dízimo é dinheiro. Ia botar medo em você dizendo que o devorador ia lá na sua casa. E que se você não desse a sua 10ª parte, você ia para o inferno. Que Deus ia levar você para o inferno. Que Satanás e seus demônios vinham sobre sua vida. Então, você ia ser todo o tempo manipulado, enganado por mim, e eu ia enriquecer, a cada mês. Só que o Evangelho da Graça de Deus levantou homens e mulheres que colocam a sua cara a tapa para pregar a verdade contra a religião e contra os religiosos. Você sabe por que é que eles não se defendem nas redes sociais contra essas verdades em que nós pregamos? Sabe por quê? Porque eles não têm respaldo bíblicos. Ele não tem como combater a verdade que hoje nós pregamos, que é o Evangelho da Graça de Deus, a sã doutrina. E não os ventos de doutrina, mas a sã doutrina de Cristo, que nós pregamos. E que está combatendo muitos sem graça, que pregam mentira e heresias baseadas com o nome de graça. Então Deus levantou e vai levantar homens e mulheres corajosos, que coloquem a sua face, o seu rosto, em uma rede social poderosa, para pregar a verdade do Evangelho, a fim de combater essas mentiras em que eu e você aprendemos por muitos e muitos anos de nossas vidas. E você, que ainda se encontra preso na religião, atente, meu irmão, para a verdade do Evangelho. Porque a religião, ela promete, mas jamais ela vai cumprir como verdade. Ela manipula por meio da heresia, da mentira. Eles são hereges, são mentirosos. E vocês da graça que são os verdadeiros? Não. É o Evangelho que nós pregamos é que é verdadeiro. E é esse Evangelho que hoje nós vivemos. Porque em carne nós somos falhos. Temos as nossas debilidades. Mas nós vivemos sobre a mentalidade do Espírito, trazendo a clareza e a verdade absoluta daquilo em que nós lemos, ouvimos e temos a revelação da parte do Cristo ressuscitado. E é isso que nós pregamos. E essa é a pura verdade em que hoje está sendo pregada aos seus ouvidos. Então a casa de Deus, ela nunca foi um galpão. Ela sempre foi você. O dízimo, ele nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. E a sua oferta, a sua doação, ela é voluntária. Deus não te obriga a nada. Deus não te obriga a nada. Você é livre. Porque se Deus dependesse disso, da 10ª parte, do seu dinheiro, para você respirar e para eu esfriar, estávamos fritos.
porque eu recebo pouco. Deus ia olhar e dizer, nossa, mas rapaz, é só isso que você trouxe esse mês? É, senhor, mas reduziu lá o negócio, a empresa lá reduziu o quadro de funcionários, diz que está na crise lá. E rapaz, vai ficar difícil. Isso é Deus falando comigo. Porque Ele depende da 10ª parte do meu dinheiro para me dar esse ar puro em que eu respiro. Para me dar essa vida. E Deus ia dizer, então eu vou reduzir aqui um pouco o seu fôlego de vida, tá bom? Você esse mês deu um pouquinho, então eu vou reduzir, vou tirar 3%, e eu já começava... Você está entendendo? Está entendendo? Deus não depende disso, irmão. Deus é amoroso e soberano sobre sua vida enquanto você existir em carne. E as bênçãos dele sempre vai estar sobre sua vida. Todas elas. Sem medida de variação. Todas elas. Você é abençoado. Saúde, físico, em todas as situações. Deus não depende de 10ª parte do seu dinheiro para poder fazer isso na sua vida. Mas a religião, ela mentiu. E mente e nos enganou por toda a nossa vida. Glória a Deus. Já estamos encerrando. Tenha calma. Vamos lá. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual pregamos o verdadeiro evangelho, o qual já foi dito aqui nessa hora. O qual nos ajuda e nos ajudou a sair do engano religioso. Foi por meio do evangelho que hoje você está aqui. Porque religioso nenhum jamais iria lhe dizer a verdade. Enquanto você estivesse lá, você ia ser presa. Você seria aquela ovelha gordinha, de pelos bonitos. Eu não sei nem dizer se, quando raspa a ovelha, os irmãos aqui e os irmãos aqui presentes, quando depila assim a ovelha, o pelo cresce de novo? Cresce? Ah, tá vendo você? Esse é o motivo dele lhe manter lá preso. Por meio das mentiras. Tá vendo? Tá vendo? É a pergunta sabatina, meu. Os daqui estão afiados aqui, o pastor tá ligado aqui. O pastor tá com o olho duro, voltado para cá. Então a ovelha, quando ela está bem peludinha, bem gordinha, né? Eles depilam, aproveitam o que é de melhor e deixa lá. Poucos tempos depois, ela de novo engorda, cresce pelo, e ele depila, e lá vai. E assim, ano após ano, aconteceu comigo e contigo. Só que a verdade do Evangelho da graça de Deus chegou aos nossos ouvidos e nos libertou em nossa mente. E hoje eles não mais nos depilam, porque temos a proteção do Pai dos Espíritos, Cristo ressuscitado. Não mais nos depila. Estamos sempre gordinhos, peludos e viçosos. Somos isso diante de Deus. E o lobo devorador, o líder religioso, as garras deles não mais estão próximas a nós. Não mais nos alcançarão. Por esse motivo é que nós pregamos o verdadeiro evangelho, o qual nos ajuda e o qual te ajudará a sair do sistema religioso. A deixar de ser escravo, a deixar de ser manipulado, a deixar de ser enganado por esses homens que só querem de mim e de você o seu dinheiro. Porque salvação ele não pode te dar porque você já é salvo. Abençoar ele não pode te abençoar porque você já é abençoado. Te guardar com bênçãos espirituais, ele não vai poder fazer isso. Sabe por quê? Porque ele não é onipotente, onisciente e nem onipresente. Somente Deus é tudo isso. E ele habita em cada um de nós. E essa é a proteção que nós precisamos. Amém? Se eu parar por aqui, nós já iremos entender que viver a religião não é uma coisa boa. Que estar na religião não é uma coisa boa.
E a religião, ela é uma obra do homem, não é obra de Deus. Porque se a religião fosse uma obra de Deus, fosse coisa de Deus, todas elas seriam iguais. E elas não são. Cada religião tem a sua doutrina. Cada religião tem o seu costume. Cada religião tem a sua ordem. Tem os seus mandamentos. Retirados de quê? Da Bíblia, por meio da mentira, da manipulação. E algumas, não são todas. Tá bom? Porque a qual nós lemos aqui, eles ensinam que o dízimo é dinheiro e nós mostramos que não é. Ele tira da Bíblia, mas tira de uma maneira distorcida, para que você entenda que realmente é dinheiro. Mas hoje você aprende que a religião é coisa do homem, é criação do homem, é o homem sempre, todo tempo, sempre tentando aproximar você de Deus, e ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o único que te aproxima de Deus é Cristo Jesus, o qual, por seu único e perfeito sacrifício, em que ele fez na cruz, nos uniu para sempre com Deus. E acabou. Hoje, vivemos a verdadeira religião. A verdadeira religião em que eu e você hoje vivemos, ela vai estar escrita, leia comigo, em Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, abra lá, corra lá, Tiago capítulo 1. Já vamos estar terminando. Não se preocupe, seremos rápidos. Aqui seria mais rápido, mas Tiago capítulo 1, verso 27. Capítulo 1, verso 27. Veja qual é a verdadeira religião em que nós vivemos hoje. Hoje, em graça, a verdadeira religião é essa aqui, em que você vai ler. A religião pura e sem mácula, para Deus e Pai, a qual devo viver toda a minha vida. Vamos ler? 27, diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Então essa é a religião pura, em que nós que vivemos a graça de Deus devemos viver todo tempo, toda hora em nossas vidas. Ajudar o seu irmão, ao necessitado, aquele que precisa de você, que está do seu lado. Ontem eu fui bombardeado por uma ingratidão. Tem um irmão que mora ao meu lado. Todo tempo eu ajudo, todo tempo eu sou companheiro. Aí, fazendo um serviço em casa, caiu umas pedrinhas no telhado dele. E ele veio com 7 pedras para cima de mim, dizendo que o telhado dele estava vazando porque caiu uma poeirinha em seu telhado. E aí xingou, e aí falou, e aí esbradejou, mas eu mantive a minha calma. A esposa preparou um banquete para dar a essa pessoa. E, no momento, como carne, a mesma disse: não, vou dar amanhã, hoje eu não dou mais não. Mas, a verdadeira religião em que nós vivemos é essa, é estar ajudando aos necessitados. E hoje, ele vai receber o banquete dele. Por quê? Porque essa é a religião em que eu devo viver. Eu não posso me deixar levar pelas paixões da carne. Vivo sobre a mentalidade do Espírito. Sou filho de Deus, eleito. Mas como homem natural em que eu sou, eu preciso viver a religião a qual é pura e agradável a Deus, que é ajudar o meu necessitado. O necessitado que está ao meu lado todo o tempo. Então viva esta religião. Não viva a religião das manipulações. A religião que aí te oferece coisas que ela não vai cumprir nunca. Viva a religião que agrada a Deus, que é essa a qual nós lemos. Que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: de você cuidar dos órfãos e das viúvas.
em suas necessidades e dificuldades. Essa é a religião em que Deus, Ele se agrada. Jesus de Nazaré, Ele não trouxe religião, mas religação, pelo seu sacrifício por nossas vidas. Ou melhor, pela vida dos judeus, mas que trouxe uma aproximação daqueles que estavam distantes de Deus. E hoje, eu e você já nascemos religados a Deus. Não precisamos de mais nada para sermos religados a esse Deus, para estarmos próximo desse Deus. O sacrifício de Cristo foi o suficiente para que isso hoje acontecesse em nossas vidas. A religião a qual eu e você vivíamos era essa: o homem tentando nos religar a Deus. Por meio de quê? Dos sacrifícios que hoje não têm valor. Sacrifícios como subir ao monte, descer ao monte, orar de madrugada, tomar ceia do Senhor, dar dízimo como 10ª parte de dinheiro, comer pão e suco da padaria. E o suco que eu comprava era do bom, viu, irmão? Era do bom. Era suco de uva. Eu já trouxe dele aqui. Teve gente que bebeu aqui que parecia... Eu estava observando. O vinho é bom mesmo. É bom, é mais caro um pouquinho, né? É aquele suco de uva que comprava lá. Rapaz, o bicho é bom. Se você botar um limão e mel com gelo, mas você se embriaga, que o bicho é bom. Então, ele sempre nos ensinou isso, tentando nos religar a Deus por meio desses atos, o qual era e é desnecessário para nossas vidas. Eles jamais irão nos religar, porque já estamos religados a Deus pelo sacrifício de Cristo. Amém? Então esta é a palavra. Espero que você guarde aí em seu coração e que você viva a verdadeira religião, a qual é ajudar aos nossos necessitados. Aquele que está ao seu lado. O nosso irmão Elcio, ele sempre disse aqui, em uma palavra, que quando você sair da sua casa, com o objetivo de ofertar aqui voluntariamente um valor aquisitivo àquilo que você pode, e você encontra alguém ali necessitado, precisando, doe, ajude, porque é disso que Deus se agrada. E você não precisa ser um religioso para isso. Você não precisa estar dentro de 4 paredes para ser generoso, para viver a verdadeira religião. Você não precisa. Você não precisa aceitar a Jesus. Você não precisa se batizar em águas. Você não precisa fazer parte do membro da igreja que eles chamam de igreja. Você não precisa de nada disso, porque você já tem Deus na sua vida. E Ele habita em você, as bênçãos dEle estão sobre você. Então, meu irmão, fuja do sistema religioso e venha para a graça. Venha viver o verdadeiro evangelho da graça de Deus que está aqui. Dá para ver aí? Que está aqui, na Bíblia Sagrada. Ouça, se alimente dessas verdades. E você, amanhã, vai dizer: é verdade o que os pregadores da graça falavam. Que num dia que eu me voltar para o verdadeiro evangelho, viver a verdadeira religião pura que agrada a Deus, eu teria uma liberdade e uma salvação na minha mente. Porque salvação na Bíblia não se refere à vida eterna, se refere à sua mente, ao seu intelecto, o qual viveu preso, aprisionado, como escravo, durante muito tempo da sua vida pelo sistema religioso. Então liberte-se, meu irmão. Hoje, como diz ele lá, é a hora de você se converter à graça.
É a hora de você parar, raciocinar, porque você é inteligente, e dizer: é verdade. Eu sou pastor há tantos anos no sistema religioso. E sempre tomei ceia, sempre acreditei que o devorador é um demônio. Sempre acreditei que o dízimo me traria bênçãos, onde na verdade as bênçãos de Deus já estão sobre sua vida, como já foi dito. E você tem o seu carro, a sua casa, porque você trabalha, não é porque você dá o dízimo. É porque você acorda cedo, é porque você é batalhador, é porque você é batalhadora, é porque você é uma mulher guerreira, um homem guerreiro. E você trabalha para sustentar você e a sua família, e ter o seu lazer com todos eles. É porque você trabalha, não é por causa da 10ª parte que você dá como dinheiro para esses cães gulosos chamados de pastores. Eles são religiosos, fuja de todos eles. Lembre o que Jesus de Nazaré ensinou aos seus ouvintes, o qual nós lemos, onde ele orientou para terem cuidado com aqueles homens. Porque eles gostavam dos melhores lugares, das melhores roupas, dos lugares de honra. Eles gostavam disso. E hoje não é diferente. O pastor religioso, ele gosta disso. Ele gosta de ser chamado de pastor. Gosta de estar no lugar de honra. Os melhores ternos, os melhores carros. Enquanto você vive necessidade de tudo o que você precisa. Enricando e dando boa vida a eles. Mas hoje, meu irmão, é o dia e a hora em que você irá se voltar para o Evangelho. Irá abandonar a religião a qual te enganava e te manipulava por toda a sua vida. Atente para isso. Amém? Graça e paz. E até o próximo vídeo, querendo Pai. Amém?